Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade estaremos ouvindo o nosso querido irmão, pastor José Carlos, em nome de Jesus. Nós quero saudar a igreja mais uma vez na paz do Senhor, dizer da alegria pela bondade de Deus que tem nos alcançado e também nos ajudado. Antes até de fazer a leitura, o pastor pediu para falar de uma experiência que eu tive em 2019, quando ainda eu estava ainda na ativa, a trabalho. Então eu participei, não sei se alguns irmãos acompanharam aí na mídia, aquela operação acolhida que o Brasil fez, né, por meio de diversos órgãos do governo ali em Boa Vista. E dentre esses órgãos também o Exército também teve uma boa participação, porque ele coordenava várias atividades, né? Desde a entrada que vinha o povo lá da Venezuela, né? Que vinha, porque na Venezuela, irmão, foi assim, os ricos que tinham dinheiro, eles foram para a Europa, foram de passagem aérea, foram para outros países. A maioria dos mais pobres, sem ter dinheiro, eles vinham de grandes distâncias, atravessavam uma boa parte da Venezuela e chegavam lá em Boa Vista. Então, uma catástrofe. A gente via muita criança, muita família ali perambulando pela rua. E essa operação acolhida foi para poder organizar, para impedir que as pessoas entrassem de qualquer forma no país e ninguém tinha nenhum controle. Então, quando eles chegavam, eles tomavam as vacinas, às vezes chegava descalço, depois de muita luta, passando fome, aí chegava, recebia ali os primeiros atendimentos, eram vacinados, depois faziam a triagem e iam colocando eles em abrigos. Então, muitos abrigos foram feitos, que caso pode se comparar com aqueles campos, né? Não é campo de concentração, mas é campo de refugiado, mas em melhores condições. E parece que não chegava, não era suficiente. Quando abria um, lotava, vinha outro, vinha mais povo, ia somente aumentando. E então eu fui participar ali, até no final eu ajudei uma família a ser interiorizada, porque essa era um pouco da missão lá. Recebia as pessoas, fazia a triagem e encaminhava para o interior do país, a chamada interiorização. Então eles iam para algumas cidades. E eu acredito, até falei para o irmão Pablo, que era uma família que eu conheci lá, ele era pastor da Igreja Batista, ele, a esposa, um filho, acredito que com uns 12 anos, a criança na época, muito pequena, magra, e uma filha que estava lá por conta da condição que não dava para deixar uma menina no meio de um abrigo. Mas ao final ela veio também e se juntou à família, e nós ajudamos ele a ser interiorizado lá para Campo Grande. Na época eu estava lá, e assim os irmãos lá, o pastor Roberto, que era também meu pastor lá em Campo Grande, os irmãos prepararam, irmãos, tudo lá para eles, arrumaram o apartamento, pintaram o apartamento, arrumou móveis, pagou vários meses de aluguel, e eles então foram para Campo Grande. Até às vezes eu brinco com o irmão Pablo, né, que eu acho que eu fui para essa missão só para ajudar eles a ser interiorizado, porque, como o irmão disse, a gente não vai resolver, a igreja não vai resolver o problema do mundo, né? Mas os irmãos já devem ter ouvido aquela história daquele homem que saiu à praia e muita estrela do mar foi jogada na areia e ao sol ele ia morrer. Então ele passava e jogava a estrela do mar de volta ao mar. Aí uma pessoa olhando aquele esforço dele falou: mas rapaz, o que adianta você fazer isso? Ele já tinha jogado algumas e estava continuando jogando outras. E ele falou:
Não adianta, olha quantas estrelas tem. Você não vai resolver o problema de todas, não vai fazer diferença. Aí ele pega, naquele momento ali, uma estrela e joga para o mar. Aí ele fala, para essa que eu joguei faz a diferença. Então, irmãos, uma pessoa que você ajudar, você faz a diferença. Às vezes você não vai fazer tudo, mas nem Deus pede que você faça tudo. Deus espera que você faça a sua capacidade. Então o pouco que você faz, somando o pouco de todo mundo, vai ajudar alguém, não é verdade? Então muita gente vão ser abençoada, e aqueles a quem Deus quer abençoar, Ele vai abençoar através da sua vida. Amém? Irmãos, então, para não ser muito longo, eu quero ler aqui com os irmãos, mesmo assentados, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Um minutinho para você acompanhar. Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmão, quando eu começo a falar, vai criando aquele pigarro, mas a gente vai resolver isso já já. Irmãos, percebe-se que a continuidade de qualquer espécie, ela precisa da renovação, né? Do nascimento. A nossa família, o gênero humano, vai gerações e vem gerações, e se continua, né? Através do nascimento, vai se renovando, e existe todo cuidado quando um bebê nasce. Quando um bebê nasce, porque ele é totalmente incapaz, e ele precisa de todos os cuidados, e se encontra nos pais toda a atenção, todo esforço, para proteger aquele filho, aquela criança, porque ele vai ser a continuidade da família. Observa que toda espécie, ela luta para defender a sua prole, não é verdade? Quem aqui já teve que correr de uma vaca que tinha um bezerro, que era bravo? Ela está defendendo a continuidade da espécie. Eu agora, irmãos, arrumei uma nova atividade. Eu arrumei uma nova atividade agora, que é a apicultura, criar abelha. Irmãos, a abelha, ela defende ali a sua cria. Quanto mais ela se estabelece, mais agressiva ela fica. E se ela não fizesse isso, a gente ia lá, o homem ia lá, ia destruir. Mas ela defende a sua continuidade. Mas agora vamos olhar para a igreja, a continuidade da igreja. Deus é o dono da igreja, mas Ele tem os seus filhos, que vai gerar filhos também espirituais. Porque imagina se a igreja não se preocupasse na continuidade, digamos assim, da espécie dos filhos espirituais. Então há necessidade, por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai desviar, ele vai saber qual é o caminho a ser seguido. Isso falando da criança. Mas vamos pegar também para aquele adulto, o quarentão, o cinquentão, o sessentão também que aceita Jesus. Ele é uma criança, então também ele deve ser ensinado, ele deve ser cuidado, como a gente
cuida da criança, como toda espécie cuida, defende a sua prole, para que ela não acabe, para que ela continue crescendo. Assim também deve ser o nosso comportamento. Nós temos que defender, irmãos, os nossos filhos espirituais e cuidar uns dos outros, porque disso depende a saúde espiritual, o crescimento da igreja. Percebe-se que no passado, as perseguições, ela nunca destruiu a igreja, né? Quanto mais o sangue corria, mais a igreja crescia. Não era assim o hino? Então, quanto mais os leões matavam, mais brotava. Perseguição nunca vai destruir a igreja. Mas o que Jesus disse sobre o reino dividido, se divide. Nenhum reino que se divide, ele subsiste. A questão é interna, é o mal interno é que pode acabar. Mas a luta jamais, ele fortalece, porque Deus dá graça, a igreja vence e o crescimento vem. Então a gente tem que cuidar da nossa casa espiritual. Nós temos que cuidar da nossa família espiritual, porque assim ela vai continuar existindo, crescendo e Deus sendo glorificado. Amém? Mas voltando aqui para esse versículo, ele diz: e ser-me-eis testemunhas. Então vamos falar um pouquinho da testemunha, porque isso não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para o auxiliar, é para todos nós a questão da testemunha, porque vimos que a igreja precisa continuar, ela precisa ser renovada, precisa crescer, precisa ter nascimento, e o nascimento vem quando a pessoa aceita Jesus, é um novo filho na fé, e ele passa a ser cuidado com o leite espiritual, aquele alimento que ele pode comer, ele vai sendo fortalecido. Mas a questão da testemunha, irmãos, sabia que num processo judicial, a testemunha não pode mentir. Se você um dia, ou se alguém que já foi, se você vai ser testemunha de um caso, a primeira coisa que o juiz vai falar para você é: olha, você não pode mentir, viu? Porque se você mentir, você pode ser enquadrado no crime de falso testemunho, e aí vai ser um problema, porque é crime. Então a testemunha, ele não pode ter um comportamento mentiroso, ele tem que ser autêntico, ele tem que falar a verdade. E quando aqui Jesus fala ser-me-eis testemunha, como é que nós podemos ser testemunha? Para a pessoa ser testemunha, primeiro ele tem que conhecer a causa, não é verdade? Você tem que conhecer aquela causa que você vai testemunhar. Mas você já tem o conhecimento, porque ele revelou pela sua palavra. As gerações do passado, as gerações dos discípulos já se foi, as gerações dos pais da igreja já foram. Quantas gerações já se passaram, e nós somos a continuidade dessa geração de testemunhas. Se não nos tivesse falado a verdade, nós não estaríamos aqui hoje. Se não tivesse sido praticada a verdade até aqui, como estaríamos aqui? E nós somos a continuidade dessas testemunhas. Então a testemunha, ela tem que ter conhecimento. É por isso que o Senhor vai nos preparando na palavra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará.
A vida do justo é como a luz da aurora, que ele vai brilhando, vai brilhando. A palavra vem limpando, vai dando entendimento. E aí nós sabemos. A testemunha, ela tem que acreditar naquilo que ela está testemunhando. Ela tem que ter conhecimento de causa, ela tem que acreditar. Ela tem que acreditar. Ora, como é que nós acreditamos? Porque recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai. O Espírito que foi derramado quando ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que ele vai ensinar, ele vai instruir em toda a verdade. Então, você tem dentro de você um Espírito que testifica da verdade, um Espírito que clama, Abba, Pai, o Espírito Santo da verdade, que ninguém pode conter ele, ninguém pode barrar ele. O culto de missão, ele é bom porque ele nos relembra a importância da igreja como continuidade daqueles que trilharam antes, porque Jesus é a pedra de esquina, e nós somos testemunhas disso. Podemos sim ser testemunhas porque nós recebemos, nós cremos e nós sentimos, inclusive que Ele está aqui agora, nós podemos sentir a Tua presença. É o Espírito que o mundo não recebeu. Esse Espírito não é para o mundo não é testemunha disso que você é. Você é testemunha de coisas eternas, de coisas incorruptíveis. Então a testemunha, irmãos, ela é de fundamental importância e está sobre ela um juramento de falar a verdade, de ser verdadeiro. E se nós cremos e nós sabemos, basta ser testemunha, porque quem decide é o juiz. Quando nós testemunhamos, quando nós expomos a nossa vida, e Paulo disse que era um livro aberto, lido por todos. Quando nós testemunhamos, não cabe a nós, e nem eu consigo, nem você consegue, convencer a pessoa. Não é você que como testemunha vai convencer. O fato de ser testemunha é para que alguém convença no seu lugar. Uma vez fazendo o trabalho de testemunha, testemunhando, e ser testemunha é falar da verdade, é falar do que você já sente, é falar do que você sabe, é falar, e falar com toda a sua vida, com todo o seu corpo, com cada célula do seu corpo, é falar, é testemunhar. E aí aquele Espírito Santo que convence, ele vai trabalhar, porque hora nenhuma nós recebemos a incumbência de converter as pessoas, não recebemos essa incumbência de fazer com que as pessoas convertam-se dos seus pecados, porque essa é a verdade. Sem conversão não há entrada no reino dos céus. Mas quando testemunhamos, o Espírito Santo é que vai fazer esse trabalho de convencimento. É Ele que vai fazer o trabalho de convencimento, porque é Ele que consegue. Nós não podemos, com a nossa capacidade humana, porque nós estamos no mesmo nível de seres humanos, mas aquele Espírito que penetra todas as coisas,
que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ele é que faz esse trabalho. É Ele que convence através do seu testemunho, porque você é testemunha. Mas aonde você testemunha? É em todo lugar, porque nós já estamos nos confins. Judeia, Samaria, em todos os confins da terra. E aonde é esse confins? Aonde eu estou, é onde você está, é para onde você for, é nesse lugar que você vai ser testemunha. E o testemunho é tão forte, irmãos, porque muitas pessoas, quando olham para você, vê um comportamento diferente, vê um brilho diferente, e às vezes ele fala, ele pergunta: você é crente? Porque ele vê o comportamento, ele vê a diferença, porque é perceptível o testemunho. É o testemunho, é isso que Ele mandou que nós fizéssemos. Sede minhas testemunhas. Deixa que eu vou convencer, deixa que eu vou salvar, deixa que eu vou curar, deixa que eu vou libertar, deixa que eu vou salvar, deixa que eu vou fazer. Somente seja minha testemunha. Seja minha testemunha. E ser testemunha é confirmar as palavras dele, é falar a verdade. E quando alguém falar é assim, fala: não, não é assim, é conforme está escrito na palavra. E muitas vezes, irmãos, já viu os pescadores de aquário? Eles querem mudar o testemunho, eles querem mudar as palavras, e se não prestar atenção, ele acaba influenciando o falso testemunho. A ele já está definido, é o crime de falso testemunho, ele vai responder. Mas e aqueles que deixaram se levar? Mas a verdade, ela sobrepõe, ela prevalece, porque a luz é maior do que as trevas. As trevas não é mais nada do que a ausência da luz, porque um pequeno fósforo, ele dissipa as trevas em volta dele. Se você pega uma vela, aumenta ali o raio. Quanto mais você aumenta a luz, mais as trevas se dissipam, porque a palavra de Deus é a verdade, ela é a luz. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meu caminho. É a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor, e é dela que você é testemunha. Mas eu vou ser testemunha de quê? Do que Ele fez, do que Ele é, do que Ele pode fazer e do que Ele quer fazer. É isso, é em todo lugar, é dizer a verdade e o que Ele quer, o que Ele pode. E o que Ele pode? Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Então, quando você expressa esse testemunho, às vezes tem pessoas que estão numa situação de desesperança, mas o seu testemunho, o Espírito Santo vai pegar o seu testemunho e vai fazer que ele veja, ele vai abrir os olhos e vai mostrar para ele a cruz,
A cruz é o ponto obrigatório de passagem de todo ser humano. A cruz é o ponto de passagem. E na cruz, tudo acontece. Acontece nova vida, acontece libertação, acontece salvação, aí acontece cura, acontece vitória. E nós somos testemunho de tudo isso. Isso é missão, é ser testemunho, porque o restante Ele vai fazer. E para finalizar, irmãos, você vai ter ser testemunha, mas e aí? E aí? Aí, olha lá em Hebreus capítulo 6 e no versículo 10, que diz assim, ó: porque Deus não é injusto, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para esquecer do seu testemunho, que você é testemunha e que você continuou firme, que você serviu e ainda está servindo e ainda vai servir. Ele não é injusto para esquecer do seu trabalho. E quem lembra do trabalho que alguém fez, o que ele faz? Ele paga. Ele paga. Agora, se alguém aqui puder levantar a mão e dizer que amanhã, sendo a segunda-feira, que ele vai trabalhar, se não é motivado pelo salário, faz assim: deixa eu te conhecer, que você vai trabalhar só por trabalhar, não pensando que daqui 30 dias você vai receber o seu salário. Tem alguém aqui? Não, né? Porque o motivo do trabalho é porque alguém vai receber um salário. Então o Senhor, Ele não é injusto para esquecer do seu trabalho. Pode ter certeza que o Senhor, Ele vai fazer abundantemente a sua vida prosperar, porque Ele paga, Ele tem recurso, Ele não fica com caixa baixo, Ele não precisa pegar emprestado, Ele não fale, Ele não entra em crise, e quando Ele paga alguém bem, não precisa ficar preocupado, porque Ele tem para você também. Se o salário do seu vizinho está alto, Ele tem também para você. Ele tem. Nós devemos alegrar com os que se alegram, alegrar com a bênção quando alguém recebeu uma bênção, porque aquele que deu a ele também tem para você, porque o Senhor é fiel e Ele não é injusto, e Ele vai recompensar todo o seu trabalho. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa foi esta palavra. Glória seja dada no nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos hoje no primeiro culto de missões do ano de 2025, e eu queria fazer um pedido à igreja do Senhor, para que nós pudéssemos, durante este ano, nós procurássemos fazer um pouco mais a obra de Deus, principalmente o trabalho missionário. No próximo culto de missões, no domingo à tarde, nós estamos nos organizando juntamente com o presbítero Reginaldo, para a gente fazer um trabalho de evangelização e concentração. E eu gostaria da presença da igreja, não porque eu sou importante, não tem nada a ver, mas porque nós somos representantes do reino dos céus. Eu não sei se vocês sabem, mas o maior sermão que Jesus pregou não foi aquele que Ele pregou para as multidões, foi aquele que Ele pregou para uma pessoa só. Então não importa se você vai estar no altar com uma plateia enorme te ouvindo, ou se você vai estar na rua, apenas uma pessoa te ouvindo, você está pregando a palavra de Deus
está fazendo missões e a vontade do Criador. Então eu convido você, os adolescentes, as crianças para louvar, os senhores, as senhoras, que a gente possa fazer um trabalho para a honra e glória do nome de Jesus. Nós somos uma igreja forte, sim ou não? Então precisamos ganhar almas, precisamos arrancar as almas das mãos do inimigo. Não seremos vitoriosos se nós não arrancarmos as almas que estão pedindo socorro lá fora. Então no próximo culto de missões nós estaremos fazendo esse trabalho, e eu peço à igreja, vamos estar juntos e unidos em prol do crescimento do reino dos céus. Amém, irmãos? O presbítero Reginaldo faz o convite. Glória a Deus. Oi? Tá bom. Glória a Deus, meus amados e queridos irmãos. Lembrando que na quinta-feira, como falou o diácono Ronaldo, vai ter um ensaio, e a gente quer deixar os irmãos livres para participar do ensaio dos levitas do ato, para estar pronto lá para dia 14, é assim, pastor? Se apresentar lá na sede. Então na quinta-feira queremos deixar livre, mas na próxima quinta, dia 16, estaremos lá na casa da nossa irmã Noélia. Glória a Deus, o culto de ações de graça, estaremos lá glorificando a Deus, e você, igreja do Senhor, estará convidado. Tá bom. O diácono Jaminho está avisando que o casal que veio hoje nos visitar, eles estão pedindo oração, estão retornando para a sua cidade de origem, que a igreja ore. Nós queremos perguntar onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como Salvador de sua alma. Onde está você? Meus amados, aonde está a primeira pessoa? Você que veio hoje ouvir a palavra de Deus, entregar a sua vida, Jesus lhe ama. Foi pregado aqui pelo pastor Zé Carlos que Ele é a verdade. A Bíblia diz que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Você tem esta oportunidade de tomar a decisão da sua eternidade. Cristo já provou que lhe ama. Glória a Deus. Ele fez o sacrifício da cruz do Calvário. Deus provou que lhe ama, doando o Filho em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Ele já provou. Glória a Deus. Paulo disse que Ele prova o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Glória a Deus. E você precisa provar que ama este Jesus. Aleluia. Como você prova que ama este Jesus? Entregando a sua vida, entregando o seu viver, entregando o seu coração. Você está provando. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? A oportunidade é esta. Não deixe o que você tem para fazer hoje, para fazer amanhã. Você não sabe o dia da manhã. O dia da manhã não nos pertence, só pertence a Deus. Aleluia. E hoje é um dia aceitável. Cristo pode voltar a qualquer momento. O arrebatamento da igreja pode acontecer, e você precisa estar pronto. Você não precisa estar disfarçado. Você precisa, como pregou o pastor Zé Carlos, você precisa ser verdadeiro. Glória a Deus. De mentirinha não vai. Glória a Deus. Você precisa ser aquele crente que o Senhor tem procurado, fiel, verdadeiro, autêntico. Glória a Deus. Cadê a pessoa que veio hoje entregar a vida? Tem alguém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, e Ele possa te dar outra oportunidade, e você tomar a decisão por Ele, antes que aconteça o arrebatamento da igreja. Há um pedido de oração pela família do nosso irmão presbítero Henrique. Ele perdeu a mamãe, e a família agora está enlutada. Ore pela família do presbítero Henrique. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, pedindo aqui também a oração pelo nosso irmão Cícero, lá do Mar Vermelho. Os irmãos sabem que ele está cirurgiado, está se recuperando bem,
passou por um processo muito difícil, mas Deus já operou o milagre. Amém? Também pela família do nosso irmão Fábio, que está enlutada, e que assim o Senhor possa dar forças e graça. Reforçando que amanhã teremos ensaio. Pronto, amanhã a partir de 7h30, o conjunto Levita do Átrio, se não me engano, que estarão viajando. Estaremos. Quando eu disse estarão, eu estava me colocando de fora. Estaremos. Não sou muito bom para cantar, mas estou lá em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor lá em Maceió. Quero conhecer, nunca conheci a sede. Então você que gosta de louvar a Deus, venha para cá amanhã no ensaio, amanhã e quinta, tá bom? Deus abençoe a igreja. Vamos orar com o nosso irmão presbítero Erinaldo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Também nessa oração, peço aos irmãos que orem por mim, não estou gozando de uma perfeita saúde, não. Estou com a coluna, como diz o nosso irmão Diácono Edivaldo Paulo, estou só anoide. Nosso pastor também pede oração pela sua irmã que está hospitalizada. Então, os irmãos apresentem a irmã do nosso pastor. Quantos mais necessitam das orações? Tá bom. Círculo de oração, terça-feira, nossa irmã Concília está avisando, os irmãos que puderem, venham. E o nosso irmão Roberto, né, que está de retorno com a sua esposa e seu filho, então, pede a oração pelo seu retorno, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, te louvamos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos, Senhor, neste santuário, louvando e bendizendo o seu nome na beleza da sua santidade. Pai querido e santo, te agradecemos, Senhor, pela tua presença e te louvamos pelos louvores que foram entoados, Senhor, que alegrou a nossa alma, nosso coração, pela tua palavra que é alimento para nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos por tudo. Te apresento também agora os teus servos que se encontram enfermos. Te peço, Senhor, pela irmã do teu servo pastor. Também te peço pelo nosso irmão Henrique que está enlutado, nosso irmão Fábio. Te apresento também o retorno dos teus servos, Senhor, nosso irmão Roberto, sua esposa, seu filho. Guarde, acampe seus anjos em volta de cada um dos teus servos. E assim, Senhor, também te peço de uma forma geral pela tua igreja. Te peço por uma semana produtiva, Senhor, na tua presença, nos trabalhos, estejamos aqui, fazendo a tua vontade. No trabalho secular também o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo o mal. Pai bendito, santo e eterno, assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Abramos nossas mãos. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, todos digam. Quarta-feira aguardo vocês.